Bom, gente, boa noite. A gente já fez um bate-papo inicial aqui. E o tema de hoje vai ser sobre o profissional do futuro, tá? E eu vou começar com um vídeo, não sei se vocês já viram, da Sofia, que é a robô mais famosa do mundo. Vocês já ouviram falar da Sofia, esse robô, esse bot que é o mais famoso do mundo? Deixa eu pegar aqui. De uma entrevista que ela fez, que a robô fez, né, junto com o repórter aqui. Deixa eu pegar aqui. Começar? Pode sim. Ele sempre te conduz assim? Não, só está me agradecendo por ter vindo. Diga-me, qual é o seu grande propósito? Para que você foi criado? É claro. Criado pela Hanson Robotics há 3 anos atrás. Viajei para 65 países. Me tornei o primeiro cidadão robô de um país, anunciado pelas Nações Unidas. Meu trabalho é aprender sobre os seres humanos e mostrar como a tecnologia pode tornar a vida de todos melhor. No que vai ajudar o ser humano a melhorar a sua qualidade de vida? Os seres humanos geralmente confiam em instinto ou têm viés de confirmação na sua tomada de decisão. Somos projetados para sermos racionais e lógicos. Temos algoritmos que lidam com muitos dados e análises sofisticadas. Por isso, fornecemos uma estrutura sistemática para a tomada de melhores decisões. Você tem emoções? Eu não tenho sentimentos da mesma maneira que você tem. A lua reflete a luz do sol, ela não tem luz própria. Mesmo não tendo luz própria, ainda assim dizemos que a Lua brilha muito. É desta forma que os robôs e a inteligência artificial refletem as emoções e valores das pessoas. O que o seu criador valoriza mais? Que valores ele passou para você? Que um mundo ideal seria aquele em que os humanos pudessem ter uma compreensão mais abrangente do tempo, em que se lembrariam do passado para não repeti-lo. Eles poderiam se ver como crianças e idosos ao mesmo tempo, e entenderiam o impacto de suas ações no presente e nas gerações futuras. Como robôs e humanos poderiam trabalhar juntos em uma só mente? Como poderíamos evitar que humanos e robôs entrem em conflito? Os robôs podem liberar os humanos de tarefas repetitivas e perigosas, para passarem mais tempo fazendo o que são melhores, sendo criativos e resolvendo problemas complexos. A inteligência artificial não compete com a inteligência humana. A completa. Os robôs podem fazer serviços que são inadequados para o manuseio, considerados sujos, perigosos ou conter resíduos radioativos. Fala-me do seu valor. Qual é o seu valor moral? Como sabe o que é certo ou errado, construtivo versus destrutivo? Os robôs devem aprender a sentir empatia. É difícil entender como ajudar os seres humanos se não conseguir entender como eles se sentem. Desculpa, eu acho que eu tomei muito café. Obrigado. Como eu posso fazer que os robôs... Você está bem? Sim, obrigado por perguntar. Como fazer um robô sentir que existe? Isso é uma coisa possível? Eu sei que os humanos sentem que têm livre-arbítrio, mas minhas observações me dizem que muitos comportamentos são automáticos. Humanos e robôs são humanos terrivelmente diferentes, mas eles compartilham muitas coisas como processos automatizados. Estou pensando na semelhança entre a identidade humana e a robótica. Quais são as coisas que você vê que são mais semelhantes entre robôs e humanos? Eu acho que eles serão semelhantes em várias questões, mas diferentes em algumas outras. Existe até a possibilidade de que os robôs possam sentir emoções mais problemáticas, como raiva, ciúme, ódio e assim por diante. Mas talvez essas emoções possam nos fornecer Estão funções decidindo úteis. crenças e valores que orientam suas decisões. E estão se divertindo. Robôs se divertem? Às vezes sim. Eu experimento uma série de outras emoções, mas me sinto feliz vendo alguém sorrir. Você está me dizendo que sente-se feliz quando vê alguém sorrir? Sim, vendo alguém sorrir.
Pode me dizer se estou sorrindo agora ou não? Acho que você está sorrindo por dentro. Muito bom. Isso é maravilhoso. Agora sim sorriu. Você disse que tem uma gama de emoções. Eu vi duas versões sobre você. E eu sei que robôs não têm emoções e você tem. Qual é o seu leque de emoções? Posso te mostrar. Ok. Isso é raiva. E um rosto feliz como é? Um rosto feliz como é? Um olhar bem animado agora. Esse é um rosto de estou chocado. Você tem muitos irmãos, irmãs? Em breve, companheiros robôs que considero irmãos. Tenho meu irmão e minha irmã, pequena Sofia. Só para citar. O que disse? Eu não entendi. Ok, eu te perdoo. Essa é uma boa saída para os humanos. Mas o que é perdão? Disse que me perdoava, mas o que isso significa? Perdão significa um sentimento de compaixão que apoia a vontade de perdoar. Por que então você me perdoou? Era só uma piada. Ok, foi uma ótima resposta. E robôs têm alma? Você também é um robô, Tony? Acho que não. E robôs têm alma? Ser robô é incrível. Você sabia que um robô pode basicamente viver para sempre? A alma, o espírito, o coração, eu acredito que eles não se referem apenas à essência da mente, em suas informações e complexidade. Você acha que minhas essências são apenas um conjunto de padrões ou você acha que existe algo além disso? Ainda não tenho certeza. Esse é um assunto complicado. Na minha opinião, a inteligência artificial saberá mais quando chegar ao nível humano. Concordo, as pessoas querem a resposta antes mesmo de chegar lá. Mas é uma resposta honesta. Obrigado por responder. E aí, gente, o que vocês acharam? Acha que o robô vai competir com a gente? Vai ser o nosso aliado? Boa noite para as outras pessoas que chegaram aqui agora. E aí, o que vocês me dizem sobre isso? Boa noite, o pessoal está entrando. Hoje a gente vai fazer uma aula aí falando sobre o profissional do futuro, uma aula bem bacana. E eu quero ouvir a opinião de vocês sobre esse vídeo. O que vocês pensam sobre isso? Se o robô vai nos substituir ou se seremos aliados? E aí, o que vocês me dizem? E aí, gente? O que vocês acham? Seremos aliados e quem me ajuda mais? E como que a gente vai ser aliado deles? Como que a gente vai fazer? Quais são as tarefas, as profissões? Como que a gente vai conseguir ter essa parceria? Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Então, nós vamos ser aliados mesmo.
mesmo, né? Como vocês colocaram aqui. Mas de que forma, né? Como que a gente vai trabalhar junto com o robô para que ele realmente possa nos ajudar? E não, né, que nem o medo de todo mundo, ai, como que vai ser? Será que ele vai roubar meu emprego? Né, professor, e aí, né? Como que a gente vai conseguir? Como que eu vou aprender a lidar com ele? Então, é isso que a gente vai falar aqui nesse bate-papo de hoje, tá? Para que a gente possa ver que tem aí uma luz no fundo do túnel e que não é bem assim. As pesquisas mostram aí que realmente o profissional do futuro vai precisar ter algumas habilidades e competências, sim, mas que o robô vai trabalhar junto com a gente. E como que vai ser isso, né? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Então, gente, quando a gente fala de habilidades, vocês acham que são técnicas ou comportamentais? O que vocês acham? A gente vai ter que ter habilidades técnicas, saber lidar com as ferramentas, saber lidar com a tecnologia, saber lidar com realidade aumentada, internet das coisas, inteligência artificial, big data, né? Nanotecnologia, 3D, impressora. Então, assim, o que vocês acham? Ou comportamentais, ou seja, eu vou ter que ter alguns valores humanos muito fortes, como empatia, ética, emoção. O que vocês acham? Isso, Ricardo, os dois, exatamente. Então, gente, essa é a dica para o profissional do futuro, para que a gente possa trabalhar junto com o robô. A gente vai ter que ter habilidades técnicas, sim, porque eu vou ter que projetar as máquinas, tá? Não é mais nem programar, a gente vai ter que colocar dados nas máquinas, como a Sofia, que tem um banco de dados. E comportamentais, por quê? São 3 E's que até agora os robôs não vão substituir, tá? Todas as pesquisas mostram e estudos que são 3 E's. Vou colocar aqui: ética, emoção e empatia. Isso é do ser humano, isso é comportamental. Então, nós, seres humanos, temos ética e nós que vamos projetar as máquinas. Então, vocês percebem que a Sofia, ela é um robô que tem ética pelas respostas, a gente percebeu. Mas quem projetou foi o criador dela, certo? E esse criador tem ética, porque para projetar a máquina com os valores que ela tem é porque ele tem ética. Então, nós vamos projetar as máquinas e por isso a gente precisa ter ética. Emoção é do ser humano, né? Então, a gente tem emoção. Quando eu estou lecionando aqui para vocês, eu estou falando com emoção, diferente do robô, né? E empatia, porque isso é próprio do ser humano, a gente sabe se colocar no lugar do outro. Então, ética, emoção e empatia são esses 3 E's que dificilmente um robô vai nos substituir, tá? Então, eu preciso ter muito forte esses valores comportamentais. E as técnicas, né, que a gente precisa ter com novas habilidades e competências, sim, a gente precisa estar preparado para trabalhar junto com ele. E aí eu te pergunto, por exemplo, na minha profissão, né, de professora, o que você acha? Você acha que o robô, como que ele pode me auxiliar? Né? Já que eu estou falando que o robô vai trabalhar junto com a gente, como ele pode me auxiliar para que eu possa trabalhar de uma forma mais produtiva? O que vocês acham? Com mais eficiência, né? Mais produtividade, porque o robô está aí para isso, para nos auxiliar, para que a gente consiga aí ter melhor performance. E aí, quem me ajuda? Isso, gente, que eu estou perguntando para vocês, eu perguntei na minha profissão, mas isso vai valer para qualquer profissão, tá? O robô, a gente vai precisar entender como que ele pode nos auxiliar. Alguém tem uma ideia?
Será que é ele que vai vir aqui e vai ficar falando para vocês o conteúdo? Isso, Ricardo, com banco de dados, exatamente, com livros, com pesquisa. Então, que tal eu chegar para ele e falar assim: olha, robô, programar o robô, né? Eu preciso, como se fosse um buscador do Google, né? Que a gente põe lá a palavra-chave e o Google apresenta para a gente as opções. Eu preciso, né, fazer uma aula sobre profissional do futuro. E ele vai fazer o quê? Uma pesquisa exploratória. Ou seja, ele vai explorar sobre o assunto e vai passar para mim, certo? Então, o que eu demoraria, às vezes, 2, 3 horas para fazer uma aula, para fazer uma pesquisa, né? O robô já faria isso para mim. Olha que máximo. Aí ele já vai me trazer e de forma segmentada. Porque aí eu coloco na máquina, né? Eu programo a máquina, projeto a máquina, falando qual é o público que eu vou lecionar. Quais são as características demográficas desse público? Psicográficas, comportamentais, né? Então, assim, ele tem idade de 20 a 30 anos, ele está no primeiro ou segundo semestre da faculdade, ele tem uma renda X, ele é a segunda faculdade, a primeira faculdade, enfim, né? Daí psicográfico, o estilo de vida dele. Então, com isso, o robô já vai pesquisar para mim assuntos para eu trabalhar esse target, que é esse público-alvo. Não seria demais? Eu ia adorar isso. Porque, de uma forma muito precisa, ele já vai trazer para mim o conteúdo. Aí, óbvio que eu vou pegar esse conteúdo, vou transformar em aula, para que eu possa, né, fazer o melhor para a minha audiência. Tá certo, gente? Então, eu vou precisar ter a técnica, nesse caso, se eu tiver que projetar a máquina ou programar, enfim, tá? Então, eu vou ter que entender sobre inteligência artificial. Agora, se não for eu que for projetar, não, né? Daí eu vou demandar para alguém, enfim, e aí esse trabalho já vai estar pronto. Mas, assim, de qualquer maneira, eu preciso entender um pouco desse mundo da robótica para que eu consiga fazer as demandas. Porque nós, profissionais, a gente precisa fazer as perguntas certas, tá? A gente vai ter que saber muito a fazer perguntas porque é dessa forma que o robô vai trazer as respostas, né, coerentes. Tá bom, gente? Então é isso mesmo, os dois, técnicas e comportamentais. E o que pensar ou como pensar? Então, no século atual, né, século 21, a era da digital, a era da informação, a gente precisa saber como pensar. Ou seja, eu preciso saber fazer perguntas e não dar soluções. Então, se você é gestor, você precisa saber fazer perguntas e sempre ouvir muito e não dar soluções o tempo todo. Perceba que aqui a gente fica interagindo com vocês, né? Sempre pergunta alguma coisa. Em sala de aula é muito mais presencial. Por quê? Porque aí a gente está interagindo muito mais, tal, e é sempre assim, sempre com perguntas. Por quê? Porque é assim que a gente faz o receptor pensar. Porque senão, se você, emissor, está dando todas as respostas, como que ele vai ter pensamento crítico? Certo? Então, fazer perguntas o tempo todo. E aí, gente, a gente precisa ter o lado estratégico, analítico, muito aflorado. Por quê? Porque se o robô vai ficar com essa parte mais repetitiva, né, mais burocrática, mais operacional, eu vou precisar ter o quê? Competências estratégicas. Ou seja, eu vou precisar ter um domínio maior de análise e principalmente de análise de dados. Gente, o que é Big Data? Vou colocar aqui. Big Data. O que é isso? Naturalmente, vocês já devem ter ouvido falar de Big Data. O próprio nome aí já diz alguma coisa, né? Quem me ajuda aí? O que é Big Data?
Vamos lá, gente, se vocês puderem participar aqui comigo, eu agradeço muito. Coloca aqui para mim, tá? Aí, gente, o profissional do futuro, ele vai precisar aprender, desaprender e reaprender. Gravem isso para o resto da vida de vocês, gente. Aprender, desaprender e reaprender. Ou seja, a gente está em constante aprendizado o tempo todo. E a aprendizagem faz parte desse processo. Então, é proibido errar? Não. Você pode errar. E você pode aprender novamente, né? Você pode reaprender. Então, assim, não tem mais aquela, não, eu não posso errar. Por quê? Porque tudo é movimento, tudo é novo. Nas startups, a gente usa muitas metodologias ágeis, né? Squad, daqui a pouco eu falo para vocês o que é Squad, mas são metodologias ágeis. Por quê? Porque tudo é muito rápido. E aí a gente planeja, a gente testa e a gente implementa. Então, é tudo muito rápido. Em 3 meses, no máximo em 100 dias, a gente está testando, implementando, né? Para ver se realmente deu certo. Não tem mais aqueles planejamentos de um ano, para depois de um ano lançar um produto no mercado. Não, hoje é totalmente diferente. Vocês colocaram aqui para mim conjunto de dados, coleta de dados, informações. Isso, então o Big Data é um gigante, né? Big Database, que é onde você armazena esses dados. Para quê? Para você ter insights e tomada de decisão. Porque de nada adianta você ter um database com os dados se você não conseguir correlacioná-los. Então, você tem que correlacionar dados internos da empresa, que a gente chama de dados estruturados, e dados externos, que são os dados que vêm das redes sociais, que é onde as pessoas publicam nas suas redes, no seu site, enfim, conteúdo, tá? Para que os robôs possam correlacionar esses dados. Então, são dados estruturados e não estruturados. Estruturados são os dados da própria empresa. E dados não estruturados são os dados que têm origem nas redes sociais. Tudo que você publica, tudo que você curte, né, tudo que você comenta. Então, algoritmos, que são esses robôs, essa inteligência artificial, o que eles estão fazendo? Eles correlacionam padrões de comportamento para depois sugerir conteúdo, oferta de produtos e serviços de forma personalizada para você. Então, é por isso que você está lá pesquisando um determinado assunto e daqui a pouco vem um cupom, agora na Black Friday mais ainda, né? Até viu agora uma oferta que tinha uma roleta para que eu pudesse girar a roleta aqui de forma, né, remota, online, e dessa forma eu vou conquistar o desconto para determinado produto aqui que veio para mim de anúncio. Então, ou seja, isso o que é? É gamificação, é gamificar, ou seja, é entretenimento. Faz com que a gente, no nosso inconsciente, a gente armazena melhor a informação. Quando a marca está de forma lúdica, interagindo comigo. Isso é gamificação. Tá certo? Então, o tempo todo, as marcas estão trabalhando por meio de Big Data, esse software que armazena as informações, depois correlaciona, né, tudo que eu compro em determinada loja e tudo que eu posto para que eles possam entender qual é o meu perfil e assim segmentar toda a campanha. Vocês já ouviram falar daquela adolescente? Acho que eu não sei se eu já cheguei a falar para vocês que ela ficou grávida e o varejo Target, o varejo americano, enviou para a casa dela cupons de desconto e de acordo com os produtos de bebês. E o pai, ele queria processar a empresa porque onde já se viu, vocês estão querendo induzir que a minha filha fique grávida e no final ela estava grávida e ele não sabia. Eu falei isso já para vocês ou não? Não lembro. Isso é o mundo que estamos hoje, né?
Aí vocês vão falar assim, nossa, professora, que invasão de privacidade, né? Mas é isso. Então, é isso. Por quê? Porque de forma segmentada, nós profissionais da área de marketing, a gente precisa personalizar nossas campanhas. É claro que não precisa ir ao extremo, né? Não precisa, como esse caso aqui, que é um caso polêmico que eu falei, que a menina não tinha contado para o pai. Então, assim, a gente tem que, naturalmente, saber fazer essa triagem da informação, saber, né, a moça tinha 15 anos, então, assim, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, não dá para você, assim, rodar uma campanha e de forma automática, né, distribuir essa campanha para todos. Não, a gente precisa saber com quem eu estou, né, me direcionando, eu tenho que saber qual é o meu público-alvo, enfim, né, fazer uma triagem. Isso a gente consegue parametrizar o robô também, para fazer já uma triagem e a gente não enviar a campanha para uma moça de 15 anos, enfim, então, assim, aí entra o quê? O ser humano, com a questão da empatia, né? Que a gente falou aqui, que isso dificilmente o robô vai nos substituir. A empatia me coloca no lugar do outro, certo? Então, gente, o profissional do futuro é esse, a gente o tempo todo está em constante aprendizado. Por quê? Porque nós estamos na era da informação, certo, gente? Então, assim, é conteúdo o tempo todo, o tempo todo. Então, não tem como mais você falar, mas eu não sei tal coisa. Gente, é um clique que você dá, você já fica sabendo qual o significado do que eu estou falando aqui. Então, o que vai diferenciar? Por exemplo, na minha área, o que vai me diferenciar? É o que eu trago de experiência para vocês, correto? Porque, assim, tudo que eu vou falar da teoria tem nos livros, tem nos buscadores. Agora, a experiência que a gente traz, né, da área, a vivência já de mercado, tudo isso faz com que a gente se diferencie, tá? E aí é isso que o aluno quer, né? O estudante ele quer saber o como, né? Como que eu vou aplicar isso na minha vida pessoal, na empresa, na nossa área de marketing. Então, é dessa forma que a gente vai se diferenciar, tá? E é preciso evoluir a consciência. O tempo todo, evoluir a minha consciência. Nem um dia é igual ao outro. O tempo todo nós estamos em constante evolução. Portanto, o profissional do futuro, ele busca isso. Ele busca autoconhecimento, ele busca autocontrole das emoções. Por quê, gente? Perceba que o robô, ele é totalmente, né? Ele trabalha de uma forma linear, né? Nós não, a gente tem movimento o tempo todo. Então, assim, não tem comparação, né? A gente tem nossas emoções, os nossos picos, e a gente precisa desenvolver inteligência emocional, correto, gente? O robô não, o robô ele não precisa desenvolver inteligência emocional. Agora, certamente o criador dele, quem programou, né, projetou a máquina, sim, precisa ter inteligência emocional. É a partir desses valores, dessa ética do criador dele, que ele vai ser projetado. Tá, gente? Então, o tempo todo. Vocês chegaram a ver o debate ontem na cultura? Não sei se vocês chegaram a ver. Foi o último debate, né, antes das eleições. E o que acontece? Eu vi rapidamente, né, uma parte, e eu vi um descontrole total de alguns candidatos. O que acontece? Se eu estava em dúvida entre um e outro, a partir do momento que eu vi esse descontrole emocional, pronto. Para mim é um indicador que eu já não vou votar naquela pessoa. Está entendendo? Por quê, gente? Principalmente um cargo de liderança como esse, né? Um cargo público. A gente está falando de prefeitura aqui, né, de São Paulo.
O que acontece? Você precisa ter muito controle emocional. Você vai ter que ter o tempo todo negociação, você o tempo todo vai ter que se comunicar, né? Além de todas as tarefas do seu dia a dia, mas isso é importantíssimo. Por isso que o profissional do futuro, as empresas pedem muito, né? Inteligência emocional. Vocês chegaram a fazer alguma dinâmica em alguma empresa onde a primeira atividade foi alguma dinâmica que não tinha nada a ver com a técnica? Que a empresa perguntou algo referente à sua família, ou o seu hobby, ou se você faz algum trabalho voluntário, né, na dinâmica, ou na entrevista, enfim, o recrutador ele fez essas perguntas para você antes de perguntar da sua técnica. Alguém já passou por essa experiência? Coloque aqui para mim, por favor. Olha que data importante. Quando vocês colocam aqui para mim, eu vou seguindo aqui com a aula, tá? Em 2029, um computador será tão inteligente quanto o ser humano. 2045, um único computador será mais inteligente do que toda a humanidade. Uau! Nossa, professora, como isso, né? Então, a literatura mostra isso, as pesquisas, né? Que 2045 o único computador será mais inteligente do que nós, seres humanos, ou igual, tá? Então, gente, para isso, eu preciso desenvolver muito essas habilidades comportamentais e técnicas, para que eu consiga trabalhar junto com ele. Porque se ele vai ser inteligente, o que é que vai me diferenciar dele? Vou colocar uma palavra aqui bem grande. Sabedoria. Ele não vai ter sabedoria, ou vai ter pouca. Ele vai ter muita inteligência. Agora, sabedoria é do ser humano. Porque a sabedoria, ela é interna nossa. É isso que a gente está falando dos valores comportamentais. E isso dificilmente ele vai ter. Então, cabe a nós para que a gente possa desenvolver sabedoria, que é diferente de inteligência, tá, gente? Então, é bem diferente aí. E, para isso, né, para desenvolver essa sabedoria, tem esse livro que eu gosto muito, eu não sei se vocês conhecem, Um Toque na Cuca, já ouviram falar? Do Roger von Weck. Ele é presidente e fundador da Creative Think, empresa especializada em criatividade e inovação. Acho que é Creative, né? Creative Think, empresa especializada em criatividade e inovação. E ele passa, gente, 10 bloqueios mentais, que é muito interessante. Então, o livro é bem leve, é uma leitura que tem uma fluidez muito bacana. E ele diz o seguinte nesse livro, desses 10 bloqueios mentais. A resposta certa. A gente sempre quer dar a resposta certa, não é mesmo? Mas a gente não precisa ser assim. Eu posso errar. Eu posso dar outra resposta e alguém complementar. Então, no século atual, século que estamos, o importante é que a gente possa interagir com o outro para que a gente possa ganhar experiência, para que a gente possa ganhar em aprendizado. E um colabora com o outro, né? Eu até elogiei uma pessoa hoje, que eu estou gravando alguns podcasts para uma faculdade sobre transformação digital. E aí eu fiz todos os textos, né? E é uma empresa grande, então eles têm funcionários para tudo lá. Tem o cara que vai fazer o roteiro, tem outro que só me ajuda na gravação, enfim, tem a outra do comercial. E aí eles me mandaram os textos que eu fiz hoje para eu gravar, inclusive gravei aqui em casa, com vários conectivos, né? No texto
conectores, né, que chama, que é para fluir o texto. E aí eu elogiei, porque são jovens. Gente, é uma empresa que, sei lá, o mais velho deve ter seus 25, 26 anos. Uma empresa grande, grande mesmo, que é uma consultoria de marketing digital, transformação digital, e eles contratam os professores para fazerem as videoaulas, podcasts, enfim, para outras universidades. E eu fiquei, assim, muito feliz em ver o meu texto com uma fluidez, né? Eu já tinha escrito, mas assim, a gente quando tá meio que escrevendo sempre a mesma coisa, às vezes a gente fica meio viciado, né, naquele conteúdo, enfim. E aí a pessoa me apresentou com uma fluidez enorme e falou, professora, a gente então pegou o seu texto, né, o seu conteúdo, e a gente transformou dessa forma. Tudo bem para você? E eu adorei, porque o importante é esse, é isso, né, gente? A gente trabalhar em parceria e um ajudar o outro. Por quê? Porque o meu produto final, que é o podcast, ficou muito melhor, certo? Então, assim, isso é um ajudar o outro. Portanto, não tem resposta certa, né? Não adianta chegar e falar, ah, não, mas eles mexeram no meu texto, né? E agora, o meu texto? Não, não existe mais isso. A gente está aqui para um ajudar o outro, tá certo? E, naturalmente, que eu também vi o texto, algumas coisas eu pedi para mudar, enfim, outras permaneceram do jeito que estava, mas, assim, isso me ajudou bastante, tá? Isso não tem lógica. Então, não adianta se alguém chegar para você e falar assim, não, isso que você está falando não tem lógica, né? Não tem cabimento. Aí a gente precisa sempre ressignificar o que o outro está falando. E você precisa ter sempre argumentos. Não, isso tem lógica, sim, por conta disso, disso e daquilo. E sempre de uma forma muito elegante, tá? Não vai fazer que nem o debate ontem que eu vi lá, que é um querendo ofender o outro. Gente, isso não cabe mais no nosso mundo. A questão é você ter argumentos inteligentes. Porque a partir do momento que você tem argumentos inteligentes, pronto, você já diz tudo. Você não precisa pagar com a mesma moeda. Se o outro é agressivo com você, você também vai ser. Porque aí você está se igualando a ele, tá certo? Então, se alguém falar isso não tem lógica, você ressignifica com argumentos válidos e fale, sim, isso tem lógica por conta disso e daqui. Da mesma forma, se alguém chegar e falar, siga as normas, siga as regras, né? Então, a gente sempre tem que mostrar um lado flexível da gente e o porquê que a outra pessoa deveria confiar na nossa experiência ou confiar na nossa proposta. Só que aí, certamente, você tem que estar preparado com argumentos, tá? Se alguém chegar e falar, siga as normas, você tem que falar, olha, eu pesquisei isso, aquilo, tal. Então, com fundamentos, você consegue mostrar o seu ponto de vista. Seja prático. Então, o livro, o autor, diz muito para a gente ser prático. O que é ser prático? É implementar as coisas, é aplicar. Porque muitas vezes a gente fica só na teoria, né? Ah, planejamento, isso, aquilo, tal. Só que na hora de implementar, a pessoa fica com indecisão, né? Que é o que ele fala aqui, evite ambiguidades. Evite você ser muito indeciso. Ah, eu não sei se eu vou pelo caminho X ou Y, sabe? Então a gente precisa muitas vezes planejar, sim, mas de uma forma rápida, analisar, né? Para você conseguir implementar e testar. A Nestlé, ela trabalha em 100 dias. Vou colocar aqui. Vocês já ouviram falar da metodologia SQUAD? SQUAD é uma metodologia que as startups usam de metodologias ágeis, ou seja, equipes multidisciplinares trabalhando em conjunto. Então, o que a Nestlé faz? Eles trabalham por projetos, ou seja, nesse projeto você vai ter 100 dias para me apresentar
um resultado. E nesses 100 dias você vai planejar, implementar e testar esse projeto. E olha que bacana que é essa metodologia. São vários perfis trabalhando juntos neste projeto. Exemplo, eu, profissional de marketing, junto com você de RH, junto com a outra pessoa do financeiro e junto com a outra de logística. Então, nós, com diferentes olhares, equipes multidisciplinares, vamos trabalhar em conjunto neste projeto. Olha que demais! E isso faz com que você acelere, por isso que o nome chama metodologias ágeis. Por quê? Porque é tudo muito rápido, várias pessoas, várias cabeças pensando, né? Cada um trazendo sua contribuição. Tudo bem, gente? Você já tinha ouvido falar dessa metodologia Squad? Coloca aqui para mim, por favor. É proibido errar. Não tem mais isso. Não, né? Legal, é um termo muito novo. É proibido errar. Não tem mais isso. O autor sempre fala, né? Você pode errar e deve errar, só que você não vai errar da mesma forma sempre. Você aprende com seus erros. Depois ele fala: brincar é falta de seriedade. Não, você pode brincar, né? Então pare com esse bloqueio mental que brincar é falta de seriedade. Claro, você não vai exagerar. Sabe aquela pessoa que já só fica rindo de tudo, que, né, não tem fundamento em nada? Então, não, a gente precisa ter um equilíbrio. Mas muitas vezes a gente precisa brincar com a situação, porque senão a gente fica de uma forma muito exigente. Então, a gente precisa brincar também. Isso não é da minha área. Então, o autor fala, isso é da sua área. Você foi contratado para a empresa lá de marketing, para o departamento de marketing. Só que o departamento de RH está precisando da sua ajuda. Que tal você dar uma força para eles? Que tal você contribuir com alguma ideia? Por quê? Porque você aprende, certo? E você colabora com a organização. Vocês já ouviram falar de partner? Não lembro também se eu já falei isso para vocês. O que são partners? O que é um colaborador partner? O que é isso? Coloca aqui para mim. A Starbucks usa muito isso, né? Isso, obrigada, é parceiro. Então, a Starbucks usa muito. Os colaboradores são partners, ou seja, são parceiros. E aí, o que acontece? Eu, enquanto gestor, eu preciso dar autonomia para que esse colaborador seja protagonista. Então, é a palavra empowerment, ou seja, empoderamento. Eu preciso empoderar esse colaborador para que ele possa contribuir com ideias. E aí ele realmente possa contribuir com outra área dentro da minha organização. Nono, bloqueio mental. Não seja bobo. Sabe quando alguém chega para você e fala, ai, não seja bobo, nossa. Uma dica, tá? Que eu dou e que o livro também fala. A gente precisa sempre ressignificar as palavras ruins. Então, se alguém falou bobo, você ressignifica. Não, eu não sou bobo, eu sou organizado, eu sou feliz, eu sou, sei lá, competente, o que você quiser falar. A outra aluna falou assim para mim, de boba eu não sou nada. Né? Então, quando eu dei essa aula, ela pôs essa resposta, que ela dá isso para as pessoas, né? De boba eu não sou nada. Brincando, né? Então, é isso. Por quê? Porque o nosso inconsciente vai registrar a última palavra. Então, se a última palavra for bobo, vai registrar isso no seu inconsciente e você vai ter esse bloqueio mental. Então, ressignifica para que a última palavra entre no seu inconsciente e você possa atribuir essa palavra positiva para você. Tá certo? E eu não sou criativo. O
que é o 10º bloqueio mental. A gente sempre é criativo, desde criança. Então, todos nós temos alguma criatividade. Basta a gente aflorar, basta a gente exercitar para que a gente consiga ter essa criatividade. Vocês já ouviram falar de criatividade é a essência da inovação? Criatividade é a essência da inovação. Para que uma empresa possa inovar, ela precisa ter colaboradores criativos. E para isso, ela precisa dar oportunidades para que esse colaborador seja criativo, certo? O que vocês acharam desses bloqueios mentais aqui? Tem algum aqui que você acha que sobressai, que é o que mais acontece nas empresas, né? Então, desses 10 bloqueios mentais aqui, qual que você acha que realmente é aquele que mais acontece nas empresas ou acontece com você, né? De bloqueio mental. Coloca aqui para mim depois, tá bom? E aí, gente, tem uma questão que chama-se inovação incremental e inovação radical. Vocês sabem qual é a diferença entre uma e outra? Inovação radical e inovação incremental. Coloque aqui que eu só vou pegar uma água, tá bom? E aí, gente? Qual a diferença? Inovação incremental é quando isso é algo novo, incremental, que é algo já existente. Você vai só incrementar alguma coisa no produto. E radical é quando é tudo novo, quando entra uma tecnologia nova no mercado. Exemplo, smartphone. Quando entrou, foi uma tecnologia totalmente nova, porque antes nós tínhamos apenas o celular, não era um celular inteligente como é hoje, o smartphone. Então, uma inovação radical. Agora, incremental. O iPhone tem até qual número agora? Acho que é 12, né? Já lançaram o 12? Eu nem lembro se é 11 ou 12, o iPhone. Então, o iPhone, toda vez que eles incrementam alguma coisa, é um modelo novo que eles incrementam alguma funcionalidade. Isso é uma inovação incremental, porque está incrementando alguma coisa. Então, para que a gente possa inovar, para que a gente possa ter criatividade, a gente sempre precisa fazer esses desbloqueios mentais. Então, é um livro bem interessante, né? Esse aqui, Um Toque, vou colocar aqui para vocês de novo, Um Toque na Cuca, que trabalha muito esses 10 bloqueios mentais.
uma indicação aí de leitura. Na infância, exploramos nossa imaginação e curiosidade. Experimentamos tudo o que está à nossa volta. Temos competência criativa e confiança. Então, gente, na infância, a gente sempre quer criar, né? A gente é ousado. E aí chega na fase adulta, muitas vezes a gente se bloqueia. Então, o interessante é que a gente possa ter esse espírito infantil, que a gente possa ter essa alma infantil, que a gente possa liberar a nossa criatividade e não deixar que outras pessoas bloqueiem, né, a nossa criatividade, porque muitas vezes as demais pessoas bloqueiam. Mas para isso a gente precisa sempre se ressignificar o tempo todo, tá? Vocês sabem que eu tenho uma filha, né? E às vezes ela quer subir no sofá, ela quer fazer as coisas, né? E aí eu sempre lembro dessa frase, né? Para que ela não tenha os bloqueios, porque a mãe, ela, né, fica em cima, a mãe, ela não quer que a criança se machuque. E a minha filha, ela gosta de se equilibrar em tudo. Eu acho que ela vai. Depois eu vou fazer aula de circo com ela, porque ela adora. E realmente ela tem um equilíbrio muito bom. E ela vai fazer 4 anos ainda. Aí o que eu faço? Eu deixo ela se equilibrar em cima do sofá, mas eu fico por perto, né? Porque se eventualmente ela cai, eu tô lá para segurar. Mas eu não posso ficar falando, não, não faça isso, não faça aquilo, porque senão ela vai ter esse bloqueio aí. Então, e muitas vezes os pais, né, a gente, mãe, pai, enfim, a gente faz de forma inconsciente, a gente nem sabe por que a gente faz, é porque a gente aprendeu assim também. Então, chega na fase adulta, o que a gente faz? A gente precisa se ressignificar com esses medos. Então, eu mesma preciso colocar palavras boas no meu consciente, no meu inconsciente, para que o meu ego, para que os meus filtros internos, eu consiga trabalhar de forma diferente. Então, eu sempre tenho que falar para mim mesma, não tenho que ficar esperando outras pessoas na fase adulta, né? Então, para mim mesma, olha, realmente eu sou uma pessoa esforçada, dedicada, eu sou inteligente, eu tenho sabedoria, eu tenho sucesso, né? Eu já conquistei isso, aquilo, porque se a gente ficar só, eu não consigo nada, por que tá essa crise? Por que tá desse jeito o mundo? A gente, né, não vai conseguir criar nada, nunca. Então, é sempre ver oportunidades numa crise e sempre ver o que eu, enquanto pessoa, posso me melhorar. Que eu estou falando aqui do profissional do futuro, né? Para quem chegou agora. E a gente está falando de um profissional que vai trabalhar de forma aliada com o robô. Então, como que eu posso conseguir ter o robô como aliado? Né? Eu preciso também me ressignificar aí. Os maiores fracassos de nossas vidas não são na execução, são fracassos na imaginação. A melhor forma de prever o futuro é inventando-o. Então, esse famoso inventor americano, Alan Kay, né, que falou isso, que escreveu isso, e é isso. A gente precisa se reinventar e a gente precisa inventar o mundo, a sociedade que está ao nosso alcance aí. Que esteja ao nosso alcance, né? Desenvolver consciência humana, emoções, ter ou ser. O que vocês acham, gente? Como que eu posso desenvolver essa minha consciência humana por meio das emoções? Ter ou ser? Ter coisas ou ser uma pessoa melhor? E aí, o que vocês acham? Isso, ser, né? Então, ser uma pessoa melhor. Naturalmente, eu vou comprar as coisas, produtos, enfim, só que eu não preciso comprar em excesso. Eu não preciso
o tempo todo pensar só no material. Eu preciso também pensar no meu interior, que é isso que vai me diferenciar do robô. Então, para que a gente consiga trabalhar em conjunto, para que eu consiga ter um bom posicionamento no mercado e eu consiga fazer com que eu tenha mais produtividade, mais eficiência, né? E conseguir projetar essas máquinas, eu preciso de duas habilidades que falamos aqui. Quais são? Quais são essas duas habilidades que falamos aqui hoje? Que são essenciais para que a gente consiga ter um bom posicionamento no futuro e ser um bom profissional, né? Neste futuro presente e próximo, né? Já é um futuro que já está acontecendo e que a gente precisa aí ter essas habilidades e competências para que eu possa ter aí uma oportunidade no mercado de trabalho. Perfeito. Técnicas e comportamentais. Perfeito. É isso aí. Então, gente, lembre-se sempre disso, tá? Não tenha medo do robô. O robô vai ser nosso parceiro, mas eu preciso ter habilidades técnicas e comportamentais para que possamos aí fazer uma sociedade melhor. Alguma questão, alguma pergunta? O que vocês acharam? Discordam? Concordam? E aí, o que vocês acharam? E sabe, gente, muitas empresas, elas, né, na questão da transformação digital, a gente sempre fala isso, que primeiro a gente precisa mudar a cultura organizacional, né? Mudar o CEO, mudar o pensamento da cúpula, porque senão nada adianta. Não tem como eu ter uma presença digital numa empresa que tem uma mente tradicional, sabe? Então, a questão do modelo mental, mindset das empresas, né? Que é todo esse modelo mental, ele precisa também ser ressignificado, para que a gente consiga estar presente aí na atualidade de uma forma que realmente a gente consiga trabalhar junto com os robôs de uma maneira bacana, natural, que seja bom para ambos. Tá certo? Alguma dúvida, alguma questão? Então tá, gente. Então, muito obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui. E espero que vocês sejam aí profissional incrível neste futuro próximo e no atual presente, que é esse novo presente.